Voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia. Falamos sobre diversidade sexual. E quando se fala em diversidade sexual, ouve-se muito uma frase que tomara não fosse chavão, mas parece ser muitas vezes. Precisamos de políticas públicas afirmativas. Isto é uma verdade. Isto é o que não se usa mais, uma expressão que eu usarei agora. Isso é um axioma. Mas por isso, nós precisamos saber aqui dos convidados de hoje quais as políticas públicas afirmativas que precisam ser colocadas em prática. Senão, não vale. Só no discurso. Fica para todos. Aí sim existe esta igualdade na inutilidade. Políticas públicas afirmativas. Quem começa? A Márcia. Quando nós falamos em políticas públicas afirmativas, é primordial, é essencial nós falarmos primeiro sobre para que nós precisamos, o que nós queremos com essa política pública. E o que se quer de política pública afirmativa, quando se está falando de diversidade? Se quer uma política que leve em conta o que está acontecendo, se saiba exatamente qual é a questão, qual é o problema, o que se tem que enfrentar, para partir daí, a partir dessas necessidades... Conhecimento da situação. Conhecimento da situação. E que situação nós temos hoje? E essa situação também temos que ter muita consciência que ela é regionalizada. A situação do Rio Grande do Sul não pode ser enfrentada da mesma forma que a situação no Amazonas ou a situação no Rio de Janeiro. Ou na Bahia. Ou na Bahia. Nós somos um país multissexual, multirracial, diversificadamente um país diferente. E o que nós temos no Rio Grande do Sul? Nós podemos falar, e eu costumo dizer que, se não em termos numéricos, mas pelo menos em termos de poder, o nosso estado é masculino, jovem, sem deficiência física, pelo menos afirmadamente heterossexual, em boas condições financeiras, de preferência casado, católico e com filhos. Qualquer pessoa, qualquer situação que não se enquadre em uma dessas situações, nós já estamos começando a falar de discriminação ou de alguém muito passível de discriminação. E o que nós temos que fazer a partir daí? Temos que ter um olhar para saber como essas relações de poder se dão, como é que isso se estabelece, para quê? Para que as pessoas que sejam visadas ou que sejam objeto dessa política pública, como tu falaste, sejam não só as pessoas vítimas de discriminação, mas as pessoas que discriminam também. Por que nós temos hoje? Precisa separar a segmentação. Nós precisamos entender que é muito fácil qualquer um de nós nos identificarmos com discriminados. Ah, eu já fui discriminado. Ah, eu sei o que é ser discriminado. Ah, me aconteceu isso. Mas se nós falamos em discriminados, necessariamente nós temos que falar em discriminadores. E aí, se nós perguntarmos, não, eu não discrimino. Não, imagina, eu jamais faria isso. E se nós pensarmos, o que é discriminação? É a exteriorização de um preconceito. E o que é um preconceito? São ideias que nós repetimos sem questionar, que nós ouvimos dos nossos pais, dos nossos professores, dos nossos amigos, da mídia. E nós vamos pegando essas ideias, introjetamos essas ideias e vamos repetindo. Ah, é ruim tal coisa. Ah, é melhor ser tal coisa. Ah, que pena que... E nós não questionamos essas ideias. E na medida que nós vamos repetindo sem questionar, muitas vezes elas se traduzem em atos. As piadas são um exemplo disso. Quem nunca fez ou nunca riu de uma piada sobre negro, sobre homossexual, sobre anão, sobre judeu... Sobre pobre. Sobre pobre. E aí todo mundo geralmente diz assim, não, mas é só uma piada. Não é só uma piada. Na verdade, muitas vezes essa piada é a exteriorização do meu preconceito. Porque todos nós temos preconceitos. Todos nós estamos sujeitos à mesma mídia, às mesmas relações vindas de casa, de colegas. O que muda uma pessoa e a outra em relação à diversidade é a forma como eu lido com esse preconceito, como eu questiono esse preconceito e não permito que ele se transforme em discriminação. Então, voltando à tua pergunta, só se pode falar em política pública afirmativa quando, se reconhece que há diferenças, se respeita essas diferenças e se entende que essas diferenças fazem com que uma sociedade seja muito mais inclusiva, seja muito mais progressiva. Porque se nós pensarmos em termos de igualdade, se nós levarmos a um extremo, nós vamos ter uma sociedade de iguais, onde todos pensam a mesma coisa, todos vestem a mesma coisa, todos querem a mesma coisa. Isso é uma sociedade empobrecida. E nós, quando abrimos mãos de orientação sexual diversa, de raças diversas, de gêneros, enfim, de toda essa multiplicidade que existe na nossa sociedade, nós estamos abrindo mão de toda uma riqueza que só as diferenças trazem. Então, qualquer política pública tem que necessariamente partir de entender que existe, de reconhecer que existem as diferenças, respeitar e valorizar essas diferenças. E eu queria ir mais longe ainda.
que a Márcia falou, e partindo da fala dela, eu acho que a gente tem que buscar uma coisa que se chama equidade também, né? E para isso, e o que é a equidade? Na verdade, é a igualdade entre os diferentes, né? Então, eu preciso ter algumas políticas que realmente demonstre que essa diferença existe para tentar, por exemplo, a política de cotas, né, que foi tão criticada aqui no Estado e foi difícil das pessoas entenderem. Por que a gente precisa ter uma cota para negros na universidade? Porque é preciso reconhecer primeiro que eles estão fora da universidade, por uma questão cultural, por uma questão de não acesso à educação, e é preciso buscar num determinado momento histórico, e são políticas que elas têm que ter um período para durar, não é para sempre isso, mas até buscar essa igualdade, ou seja, buscar que negros e negras ingressem na universidade, é preciso facilitar o acesso em determinado momento. Porque não basta dizer, não, todos são iguais, eles têm os mesmos direitos. Tem, mas eles estão todos na escola pública, enquanto os outros estão em escolas particulares. É preciso que tenha, além dos mesmos direitos, principalmente o acesso a esses Exatamente. direitos. Por exemplo, e um exemplo concreto que eu estava falando antes no bloco anterior, de uma travesti que não tem acesso à moradia. É preciso que nas políticas públicas, travestis e transexuais tenham direito ao acesso, assim como uma mulher com filhos, porque ela vai ter muito mais dificuldade de acessar a moradia do que um homem heterossexual jovem e branco. Então, a gente não pode tratar do mesmo jeito essas pessoas. A gente tem que tratar de forma diferente. E se eu entendo que mesmo dentro da diversidade sexual... É a forma diferente capaz de buscar a igualdade. Buscar a igualdade. Porque dizer tratar da mesma forma estabelece como definitiva a desigualdade. E para isso é básico buscar na educação, na saúde, na cultura, em todas as áreas onde tem políticas públicas, essa igualdade. E por isso tem que ter, às vezes através de um decreto do prefeito, através de uma política pública, mas isso também não pode se transformar só numa coisa do determinado governo, A ou B, né? Mas uma política de Estado, de sociedade, para que a gente busque realmente essa diversidade que a doutora Márcia falou na sociedade, efetivamente, não vire, como o senhor falou, em apenas um discurso vazio. E essas políticas têm que dialogar também com os sujeitos, né? Não posso eu imaginar que isso vai dar conta da necessidade social de uma classe social sem na verdade, dialogar com essas pessoas. O caso, por exemplo, dos jovens... as políticas públicas afirmativas que existem atualmente são ou de primeiro emprego ou de gravidez indesejada, doença sexualmente transmissível, mas não se discute afetividade, não se discute corpo, não se discute identidade, não se discute construção de caracteres outros que sejam. Então, na medida que a gente constrói políticas, eu acho que é muito necessário que essas políticas dialoguem, né, que abram espaço para que esses sujeitos participem da construção dessas políticas. Como o Guilherme diz, é muito importante ver essas pessoas como sujeitos e não como objetos de alguma legislação que eu vou criar para resolver o problema dessas pessoas. Ou o grupo que simplifica, ou desse né? grupo, exatamente. O que precisa se saber? Precisa se ter em mente que discriminação, preconceito é uma questão de educação ou falta de educação, ou educação no sentido de discriminação ou falta de educação no sentido de diversidade. Eu discrimino alguém porque eu acho que eu tenho o direito de discriminar, porque eu acho que eu sou melhor do que essa pessoa, seja por ser branca, seja por ser heterossexual, ou seja por ser, não ter uma deficiência. Eu acho que eu posso discriminar e, de regra, muitas vezes essa pessoa acha que tem obrigação de aguentar aquilo. Na área trabalhista você vê muito isso. Os empregadores muitas vezes tomam atitudes que invadem a intimidade, a privacidade, o direito ao individualismo de cada trabalhador, porque acha que tem o direito. E o trabalhador, por sua vez, acha que tem que aguentar aquilo, porque ele acha que tem o dever. Nós vivemos ainda numa sociedade que as pessoas agem se achando no direito de. Então, nós não podemos falar nenhuma política pública que não vá na raiz desse problema também, que é a educação. Porque nós temos que entender que nenhuma criança nasce com preconceito, nenhuma criança nasce discriminada. Discriminação se aprende.